tudo bem com vocês? Bom, queria começar a primeira aula parabenizando mais uma vez as equipes que apresentaram, tanto sexta quanto segunda-feira. Gostei bastante, né? Não pude comentar muito no dia, mas estou aproveitando para comentar aqui. Gostei que já muitas equipes já colocaram a logo da empresa, já incorporaram a mesma empresa, e a ideia é essa mesmo, tá, gente? Então, na segunda apresentação, que é a final mesmo, que todo mundo vai ter que vir aqui, não só responder as perguntas, mas já incorporar a mesma empresa, né? Quem sabe com a cor da empresa, a cor da sua empresa é azul, vem todo mundo de azul, né? Se tiver logo, coloca logo e apresenta aqui, responde todas as perguntas, né? Claro que algumas equipes já fizeram isso, não tem problema nenhum. Então, aí você vai perguntar para a pessoa, e aquela equipe que já respondeu tudo, já fez tudo? Não, agora tem que apresentar melhor ainda, né? Então tem que vir aqui mais preparado ainda para apresentar. Outra coisa, gente, que eu queria falar para vocês, não esqueça que sexta-feira agora é a nossa quarta prova. E com isso vai encerrar a primeira avaliação. Então, todas as listas que vieram até aqui fazem parte da primeira avaliação. Então, você faz a média delas, se não me engano, foram 6 listas, sem contar com a atual, tá? Então, se não me engano, foram 6. Vocês fazem a média aritmética das 6, e aí esse vai ser um ponto da primeira avaliação de vocês. Depois vocês vão fazer a quarta prova, faz a média aritmética das 4 provas, vai ser de 0 a 9, soma cada lista, e essa vai ser sua nota da primeira avaliação. Terceiro aviso, sobre a lista semanal. A lista semanal dessa semana, vocês vão ter uma semana a mais para resolver. Então, ao invés de vocês entregarem agora, quinta-feira, vocês vão entregar só na outra quinta-feira. Então, vocês vão ter 2 semanas para fazer essa lista. Por que a gente fez isso? Por causa das apresentações. Então, eu sei que muita gente estava envolvida com os grupos, com as equipes, com as apresentações. Então, por conta disso, essa lista vai ter um prazo a mais para você entregar. Apesar que eu sei que a maioria aqui já fez toda a lista, né? Que bom. Então, você só espera na outra semana para ver a próxima lista. Mas para aqueles que não fizeram ainda, você vai ter uma semana a mais para resolver. Pois é, isso. Estou dizendo, essa semana agora não vai lançar nova lista. Não vai lançar, tá? Então, vocês vão ter 2 semanas para resolver uma lista só. Tudo bem? Mais alguma dúvida, gente? Bom, então vamos lá, que sexta-feira agora tem prova e a gente precisa terminar o conteúdo para a prova. Então, até agora, a gente já viu sobre derivadas parciais, antes a gente já viu sobre limites, e hoje a gente vai continuar nesse assunto de derivadas parciais. Então, esse assunto vai acompanhar a gente mais, acho que 5, 6 aulas, para depois a gente entrar em integral. Então, falando de derivada parcial, o que falta ver? Muita coisa, né? Mas antes, eu queria relembrar um pouquinho o que a gente já viu de derivada parcial. Então, de derivada parcial, você já sabe a definição, o que é uma derivada parcial, você já sabe qual é o significado geométrico, ou seja, você está olhando a taxa de variação em uma única direção, ou na direção x ou na direção y, se for uma função de 2 variáveis. Você sabe também que graficamente, né, quando você fixa uma variável, você está cortando aquele seu gráfico, aquela sua superfície, por meio de um plano. Quando você faz a interseção, você tem uma função de uma variável só, e aí a sua derivada parcial é justamente o coeficiente angular da reta tangente. Então, tudo isso nós já vimos. E um dos principais também é como calcular uma derivada parcial. Então, você já sabe, por exemplo, se você tem uma função f de xy igual, sei lá, vou colocar aqui x² seno y. Aí eu peço para você, olha, derive parcialmente a função f, ou seja, calcule as derivadas parciais. Se a sua função f depende de 2 variáveis, então ela tem 2 derivadas parciais, em relação a x ou em relação a y. Então, você já sabe que derivando f em relação a x, por exemplo, derivando f em relação a x, nesse caso aqui, o seno de y você vai tratar como uma constante. Então, nesse caso, é uma constante vezes x². Você vai derivar o x², que é 2x, e vai preservar a constante. Então, nesse caso, vai ficar 2x seno y. Mas tudo aqui nós já vimos, você já sabe fazer muito bem. Só que outra coisa que eu comentei na aula passada é que toda vez que você deriva parcialmente uma função, ou em relação a x ou em relação a y, tanto faz, o resultado disso é uma nova função.
que também depende, nesse caso, de duas variáveis, né? Então, você vê, ó, eu derivei a minha função f e o resultado disso foi uma função que também depende de duas variáveis. Claro que às vezes você deriva, o y vai sumir, o x vai sumir, mas em geral você tem uma nova função que depende de duas variáveis. Por que eu estou repetindo isso? Porque, olha, se quando eu derivo parcialmente eu tenho uma função que ainda depende de duas variáveis, o que me impede de derivar novamente? Nada, né? Posso derivar novamente isso daqui? Posso. Então, ó, por exemplo, eu vou derivar isso aqui novamente em relação a x. Vou derivar novamente em relação a x, ou seja, eu vou derivar a derivada. O que não é novidade, porque em cálculo 1 você derivava várias vezes, né? Derivava 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes você quisesse. Então, aqui, ó, eu vou derivar novamente em relação a x, só que eu não vou derivar essa função, porque ela eu já derivei, está aqui. Então, eu vou derivar essa daqui. Então, ó, eu vou derivar parcialmente em relação a x, quem? A derivada de f em relação a x. Ó, então, ó, simbolicamente, o que eu estou dizendo é que eu estou derivando em relação a x a derivada parcial de f em relação a x. Ou seja, eu estou derivando agora essa função aqui. Esse que eu vou fazer. Só que tem uma outra forma de eu escrever isso daqui, que é até melhor. É assim, ó. Eu escrevo drom 2, aqui f, e aqui embaixo drom x2, que é a mesma nomenclatura que a gente usava em cálculo 1. Né? Ficava d2x dt2, por exemplo, ou d2y dx2. Então, essa nomenclatura aqui significa que eu estou derivando duas vezes em relação a x. Já derivei uma vez, me deu esse resultado. Agora, eu vou derivar esse resultado aqui em relação a x novamente. Quando eu olho para cá, eu vejo que 2 é constante, seno de y é constante. Então, só quem eu vou derivar é o x. Qual é a derivada de x em relação a x? É 1. Então, no final, quando eu derivar isso daqui, vai ficar só 2 seno y. Tudo bem? Só que se eu me perguntar, professor, mas eu não podia agora derivar em relação a y, ou não pode? Da feita que eu escolhi derivar em relação a x, agora tem que só derivar em relação a x até o final. Não, você pode derivar em relação a x, ou em relação a y agora. Ah, você derivou primeiro em relação a x, agora você quer derivar em relação a y? Pode? Pode, não tem problema nenhum. Então, ó, eu poderia pegar essa derivada aqui, em relação a x, só que agora, ao invés de derivar em relação a x novamente, eu falo, não quero. Quero derivar agora em relação a y. Então, ó, agora eu vou derivar em relação a y a derivada parcial de f em relação a x. Nesse caso, como é que fica a minha notação? Fica assim, ó, drom 2 f. Ó, aqui em cima você percebe que ficou a mesma coisa, né? Ou seja, eu estou derivando duas vezes a minha função f. Só que aqui embaixo vai mudar. Vai ficar del y, del x. Ou seja, nos dois casos eu estou derivando duas vezes a minha função f. Só que em cima eu derivei duas vezes em relação a x. Embaixo eu derivei primeiro em relação a x, depois em relação a y. Tá? Então aqui você olha da direita para a esquerda. Então nesse caso significa que eu derivei primeiro em relação a x, depois em relação a y. Ok, então vamos derivar. Então, agora eu vou olhar para esta minha função aqui e eu vou derivar em relação a y. Então, agora 2x é constante e eu vou derivar apenas a função seno. Derivado do seno é cosseno. Então, no final, meu resultado vai ser 2x cosseno. Ó, perceba que quando eu escolhi derivar em relação a y, ao invés de derivar em relação a x, isso aqui me deu outro resultado. Me deu uma outra função. Só que se você reparar, ó, essas derivadas aqui eu chamo de derivadas de segunda ordem de uma função, já que eu derivei duas vezes a função. Quando eu derivo duas vezes uma função, o resultado ainda é uma função. Então, eu poderia continuar derivando? Poderia. Aí seria derivado de terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e assim por diante. Ah, posso derivar em relação a x, depois y, depois x, depois y, depois x, depois y? Pode, fique à vontade. Então, essas derivadas aqui são derivadas de ordem que a gente chama de ordem superior, quando eu derivo mais de uma vez a minha função. Agora, um detalhe interessante. Aqui, ó, eu tenho duas derivadas de segunda ordem. Tem a derivada aqui de cima, que é duas vezes em relação a x, e tem aqui embaixo, primeiro em relação a x, depois em relação a y. Essa de baixo aqui,
Como eu misturei as derivadas, ou seja, eu misturei em relação a x e em relação a y, então eu vou chamar esse tipo de derivada aqui de derivada mista. Tá? Então, essa de baixo aqui, como eu misturei aqui as derivadas, misturei em relação a x e em relação a y, então essa daqui vai ganhar um nome especial. Eu vou chamar de derivada mista. Olha só, se eu pergunto para você quantas derivadas parciais, ou melhor, quantas derivadas de primeira ordem existem para uma função desse tipo aqui, você vai me dizer dois tipos. Existem duas derivadas parciais de primeira ordem, ou em relação a x ou em relação a y. Agora, se eu te perguntar quantas derivadas parciais de segunda ordem existem para uma função dessa aqui, vão ser apenas duas? Porque aqui a gente encontrou duas, né? Mas será que tem outras além dessas? Teria, né? Qual seria uma outra? Eu derivar duas vezes em relação a y. Seria uma terceira derivada de segunda ordem. E qual seria uma quarta derivada de segunda ordem? Eu derivar primeiro em relação a y e depois em relação a x. Então, nesse caso, por uma função de duas variáveis, eu tenho 4 derivadas parciais de segunda ordem. E aí vai aumentando conforme eu vou colocando a ordem. Por exemplo, no caso de terceira ordem, já vai para 8, e assim sucessivamente. Né? Então, você tinha 2, depois 4, depois 8, e aí só vai aumentando. Aí você pode fazer as probabilidades aí, né? Fazer as combinações. Alguma dúvida até aqui, gente? Tranquilo, né? Esse assunto é tranquilo mesmo, né? Porque aqui a gente só está derivando de novo. Coisa que você já sabia fazer, só está derivando de novo. Bom, então, hoje, principalmente, a gente vai resolver questões, né? Já que o assunto em si ele é bem simples. Apesar de que a gente também vai ver regra da cadeia, que é um outro assunto também que a gente vai tentar ver hoje. Mas hoje, o principal foco é resolver questão. Agora, presta atenção, porque cada questão é muito diferente da outra. As primeiras são bem parecidas, mas depois vai começar a variar bastante. E eu preciso que vocês entendam cada questão, como se cada questão fosse um problema assim, bastante novo. Então, eu quero que vocês prestem atenção, tá bom? Então, vamos lá para o nosso slide. Aqui vai aparecer um resumo do que eu já falei no quadro. Nós estamos na aula 14, nós vamos falar sobre derivadas de ordem superior, mas também vamos falar sobre regra da cadeia, que é importantíssima. Nessa primeira parte, derivada de ordem superior, o que a gente está vendo aqui? Bom, nós já sabemos que uma função de duas variáveis, quando você deriva, você também tem uma função de duas variáveis. Então, você pode derivar novamente, coisa que a gente já fez. Então, por exemplo, eu posso derivar duas vezes em relação a x, mas também poderia derivar duas vezes em relação a y. Ou, se eu quisesse, poderia misturar. Derivava primeiro em relação a x, depois em relação a y. Ou, derivava primeiro em relação a y e depois em relação a x. Quando eu misturo, esse tipo de derivada se chama derivadas mistas. Sabendo disso, vamos resolver aqui alguns exercícios. Bem simples. Primeiro, calcule as derivadas de segunda ordem da função. Quando ele não especifica, ele só diz, calcule as derivadas de segunda ordem, você tem que calcular todas. Então, você já sabe, são 4 derivadas de segunda ordem. Você vai ter que calcular as 4 derivadas. Então, é isso que a gente vai fazer. Mas não é difícil, né? Você tem que ter, assim, paciência, fazendo com calma para não errar nada. Então, a primeira função é essa daqui, f de xy, igual a x ao cubo, y ao quadrado. Vamos lá, gente. Vamos resolver esta questão aqui. Ele quer que eu calcule as derivadas parciais de segunda ordem. A primeira coisa que você vai fazer é calcular as de primeira ordem. Então, você vem aqui para essa função e vou calcular del f, del x. Ou seja, vou calcular as derivadas parciais, a derivada parcial em relação a x dessa função. Como é em relação a x, esse y ao quadrado é constante. Então, ele vai ficar aqui preservado e eu vou derivar somente o x ao cubo. A derivada vai ficar 3x ao quadrado. Então, resposta 3x ao quadrado, y ao quadrado. Agora, eu posso derivar essa mesma função eu posso agora derivar em relação a y. Então, agora o x ao cubo é constante,
eu vou derivar isso daqui, a derivada de y ao quadrado é 2 vezes y. Então, vai ficar 2 vezes x ao cubo y. Ó, perceba que não deu a mesma função. Agora, eu vou pegar essa função aqui, que é a derivada em relação a x, e vou derivar novamente em relação a x. Então, venho aqui, ó, e vou derivar novamente em relação a x. Então, eu vou olhar para cá e derivar em relação a x. Isso aqui, para mim, vai ser constante, então, eu vou derivar só 3x ao quadrado, que a derivada é 6x. Vai ficar 6x y ao quadrado. Agora, eu vou pegar esta função ainda, só que ao invés de derivar em relação a x, vou derivar em relação a y. Isso vai me dar uma derivada mista. Então, vai ficar del 2f e aqui del y, del x. Lembrando que a gente olha da direita para a esquerda. Então, derivei em relação a x, agora eu vou derivar em relação a y. Essa função aqui. Então, agora, o 3x² é constante. Eu vou derivar somente isso daqui, que é 2y. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, vai ficar 6x² vezes y. O coeficiente foi o mesmo, mas perceba que a função não é a mesma. Ó. Aqui ficou x, aqui ficou x². Aqui y², aqui ficou y. Então, já calculei duas derivadas de segunda ordem. Faltam mais duas. Vou olhar para cá agora, para a minha derivada parcial em relação a y, e vou derivar logo em relação a x. Então, vai ficar uma derivada mista. Então, vai ficar del 2f, del x, del y. Então, vamos lá. Vou derivar isso aqui em relação a x. Então, y para mim é constante. Aqui, o 3 vai descer, vai ficar 6x² y. 6x² y. E, por último, eu vou derivar isso daqui novamente em relação a y. Então, vai ficar del 2f, del y2. Derivando novamente em relação a y, isso aqui para mim é constante. Derivado disso daqui é 1. Então, vai ficar só 2x ao cubo. 2x ao cubo. Acabei. Então, está aqui as 4 derivadas de segunda ordem para essa função que ele me deu. Alguma dúvida, gente? Está bem tranquilo, né? Essa questão de derivada. Então, pode cair uma questão dessa na prova, não tem problema nenhum, né? Todo mundo vai conseguir fazer, só tem que manter a calma. Agora, uma observação. Nesse caso aqui, as derivadas mistas, ou seja, essa daqui, ó, essa e essa, deram o mesmo resultado? Sim ou não? Sim. Nesse caso, ó, as derivadas mistas, elas deram o mesmo resultado. Será que sempre vai dar o mesmo resultado? Não sei. É uma coisa que nós vamos descobrir ao longo da aula. Então, vamos lá para o segundo exercício. Calma que ainda hoje, se tudo der certo, a gente vai responder essa pergunta. Mas, por enquanto, fique com essa dúvida na cabeça. Então, olha só, exercício 2. Seja g, aí ele me dá a função g e ele pede calcule o gradiente da derivada parcial em relação a x. Então, essa aí a gente tem que tomar cuidado com esse comando aí. Ele me dá uma função g de xy igual log natural de 1 mais x² mais y². E o que ele está pedindo é o gradiente da derivada parcial. Aliás, para não confundir, vou até escrever sem esse parênteses. Ele quer o gradiente. Pronto, vamos lá. Ele quer isso daqui. Então, olha só. Ele me deu uma função e ele quer que eu calcule o gradiente da derivada parcial. Então, veja bem. Ele não quer o gradiente da função. Ele quer o gradiente da derivada parcial. Então, aqui você tem que fazer com calma. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a derivada parcial. Qual? Em relação a x. Então, eu venho aqui, olho para essa função e vou calcular a derivada parcial dela em relação a x. Então, eu venho aqui, ó, vou derivar isso aqui parcialmente. Aqui eu vou aplicar a regra da cadeia, lá do cálculo 1 mesmo.
né? Já que aqui, ó, y para mim é constante, isso aqui é constante, quero derivar só em relação a x. Então, a derivada do log natural, qual é, gente? É 1 sobre o que está no argumento. Então, vai ficar 1 sobre isso daqui, 1 mais x² mais y². Só isso? Não, né? Vezes a derivada do que está aqui dentro. Derivada em relação a x. Quando eu derivo isso daqui em relação a x, aqui vai zerar, esse daqui vai zerar, porque o y é constante, e eu vou derivar só esse daqui, que é 2x. Então, vai ficar isso vezes 2x. Aí aqui eu só vou colocar o 2x em cima, no numerador. Vai ficar 2x dividido por 1 mais x² mais y². Tá, então, isso que eu calculei é a derivada parcial de g em relação a x. Agora, ele quer que eu calcule o gradiente dessa derivada. Mas o que é o gradiente mesmo de uma função? O gradiente é o vetor formado pelas derivadas parciais. Então, para você calcular o gradiente dessa função aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular as derivadas parciais dessa função aqui. Ou seja, eu vou pegar essa função e vou derivar em relação a x. Depois eu vou derivar em relação a y. É isso que eu vou fazer. Então, para eu calcular o gradiente desta função, eu vou primeiro calcular a derivada dela em relação a x. Então, vamos calcular. Bom, calcular a derivada dessa aqui em relação a x é como se eu estivesse calculando a derivada segunda, né? Em relação a x. Então, ó, vamos lá. Eu vou olhar para cá e derivar em relação a x. Aqui eu tenho o quociente, então vou usar a regra do quociente. Como é a regra do quociente na derivada? Vai ficar a derivada do de cima, derivada disso daqui é 2, vou colocar aqui 2, vezes o de baixo, sem derivar. Então, está aqui, ó, 1 mais x² mais y². Vocês lembram dessas regras tudinho, né? Muito bem. Tá aqui, ó, menos o de cima, sem derivar, 2x, vezes o derivado de baixo. Quanto é o derivado de baixo? 2x. Então, vezes 2x vezes 2x. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Então, 1 mais x² mais y², tudo isso ao quadrado. Olha, aqui dá para melhorar um pouquinho, né? Por exemplo, aqui eu posso multiplicar 2x com 2x, vai ficar 4x². No final, eu posso deixar assim, ó. Você também poderia multiplicar aqui, vai ficar 2 vezes mais 2x² mais 2y², e aqui menos 4x², dividido pelo denominador. Aí aqui em cima, gente, olha só, eu tenho 2x² menos 4x². Eu posso juntar isso com esse, vai ficar menos 2x². E no final vai ficar 2 vezes 1 menos x² mais y² dividido pelo denominador. Tá, então o que é isso aqui? É a derivada de g em relação a x duas vezes. Tá? Eu derivei 2 vezes g em relação a x. Agora eu vou voltar para cá, para essa minha função aqui, e eu vou derivar essa função agora em relação a y. Então, vou fazer aqui do lado, eu acho que vai dar espaço. Então, aqui vai ficar, isso aqui é uma derivada de segunda ordem também. Vou derivar em relação a y. Bom, quando eu for derivar em relação a y, olha o que vai acontecer. Posso aplicar a regra do quociente de novo. Só que a derivada de cima vai ser 0, porque agora estou derivando em relação a y. Então, 0 vezes o de baixo é 0. Vou colocar só 0 aqui. Menos o de cima, sem derivar, vezes a derivada de baixo, só que agora em relação a y. O derivado de baixo vai ficar 2y. Então, vai ficar 2x vezes 2y dividido pelo denominador ao quadrado. Aqui eu só vou fazer juntar, vai ficar menos 4y²
xy dividido pelo denominador, por essa função aqui, ao quadrado. Então, olha só, gente. Calculei essa derivada aqui e calculei essa derivada aqui. Agora só falta o quê? Colocar na minha resposta. Como é que eu vou ajeitar essa minha resposta aqui? Porque, olha só, o gradiente dessa função aqui vai ser isso daqui, ó. Isso aqui é um vetor, tá? O gradiente é um vetor, onde na primeira coordenada vai ser a derivada disso daqui em relação a x, por isso que vai ficar 2 vezes em relação a x. E na segunda coordenada vai ficar a derivada disso daqui em relação a y. Então, por isso que vai ficar assim. Eu já calculei isso daqui? Já. Está bem aqui a resposta. Eu já calculei isso daqui? Já também, ó. Está bem aqui a resposta. Só falta o quê? Falta escrever. Então, vou escrever aqui embaixo. Então, ó, resposta final. O gradiente da derivada de g, ó, vou até escrever assim, né? Lembra que tem essa outra notação aqui. Essa notação também significa a derivada parcial de g em relação a x. Então, o gradiente vai ser igual a um vetor, onde na primeira coordenada vai ser isso daqui, ou seja, 2 vezes 1 menos x² mais y² dividido por 1 mais x² mais y² ao quadrado. E na segunda coordenada vai ser isso daqui, ou seja, vai ser menos 4xy dividido por 1 mais x² mais y² também ao quadrado. Essa aqui é a nossa resposta final. Alguma dúvida? Tudo bem? Como eu disse, até que esses exercícios são bem fáceis, né? No caso, só você tem que derivar 2 vezes, né, uma função. Mas vai ficar cada vez melhor. Vamos lá. Terceiro exercício. Seja h de x, y, z, aí ele me dá uma função, aí ele quer que calcule só uma derivada. Essa derivada que ele quer que eu calcule é de qual ordem, gente? Terceira ordem, né? Porque a gente vai derivar 3 vezes. Então, vou anotar as informações e a gente já vai fazer. Esse já é o terceiro exercício. Agora ele me dá uma função que depende de 3 variáveis. Função seno de xy mais 2z. Ele quer que eu calcule uma derivada de terceira ordem. E ele me diz aqui a sequência que eu tenho que seguir. Pronto, já anotei tudo. Vamos resolver. Então, olha só. Ele me deu essa função aqui. Essa função depende de x, y e z. Ele quer que eu calcule uma derivada de terceira ordem. Essa derivada de terceira ordem teria 8 possíveis derivadas de terceira ordem para eu calcular. Só que ele quer que eu calcule apenas uma específica. Qual é essa? É essa daqui, ó. Então, vocês que estão vendo aqui, ó, vocês vão me dizer, nesse caso aqui, eu tenho que começar derivando essa função em qual variável, se eu for respeitar essa nomenclatura aqui? Eu vou começar em relação a y ou em relação a x? A x. Muito bem, então eu sempre começo da direita para a esquerda. Então, ó, eu vou derivar essa função aqui primeiro em relação a x. Então, eu vou derivar h. Aliás, eu vou usar outra notação, só para a gente... Ó, vou derivar h em relação a x primeiro. Então, venho e vou derivar isso daqui. Bom, aqui eu tenho uma função seno, então a derivada do seno é cosseno. Vai ficar cosseno de xy mais 2z vezes a derivada do que está dentro. Quando eu derivo aqui em relação a x, esse daqui vai zerar, porque é constante. Eu vou preservar o y, e a derivada de x em relação a x é 1. Então, vai ficar só y. Vou colocar ele aqui na frente. Então, a minha primeira derivada
me deu esse resultado. Agora eu vou pegar esta derivada aqui e eu vou derivar em relação ao quê, gente? Nesse caso. Eu vou derivar agora em relação a z. Então, eu vou derivar isso daqui em relação a z. Ó, nessa outra anotação, você vai seguir a ordem padrão, digamos assim. Ó. Derivei em relação a x, agora eu vou derivar em relação a z. Tá? Diferente dessa daqui, onde a gente segue da direita para a esquerda. Aqui eu estou seguindo da esquerda para a direita. Então, eu vou derivar agora isso aqui em relação a z. Bom, se eu estou derivando em relação a z, isso aqui para mim é constante. Vou preservar, vai ficar só y aqui. Derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar menos. Aqui o seno. Aqui eu só vou repetir xy mais 2z vezes a derivada de dentro, em relação a z. Então, esse daqui vai zerar, que isso aqui são duas constantes multiplicadas, vai zerar. E aqui a derivada de 2z é 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui na frente. Então, essa aqui é minha derivada de segunda ordem. Para encerrar, eu vou para a derivada de terceira ordem. Ou seja, só falta agora derivar isso daqui em relação a y, conforme ele pediu. Então, derivando isso aqui em relação a y, vou escrever aqui embaixo. Ó, no caso, quando eu for derivar em relação a y, perceba que é como se eu tivesse duas funções aqui se multiplicando. Duas funções que dependem de y. Então, eu vou ter que aplicar a regra do produto. Então, vai ficar derivado do primeiro, eu vou olhar aqui, ó, como isso daqui sendo uma função, isso daqui sendo outra função. Então, vai ficar derivado do primeiro, que é menos 2, vezes o segundo, vai ficar menos 2, vezes o segundo, que é seno de xy mais 2z. Aí, mais o primeiro sem derivar, aí já tem um menos aqui, então vai ficar menos 2y, vezes a derivada do segundo. Derivada do seno é cosseno, vou colocar aqui cosseno de xy mais 2z, só que falta derivar o que está aqui dentro, em relação a y. Isso daqui vai zerar e aqui vai dar x. Vou colocar o x aqui fora. Pronto. Então, essa é a nossa resposta final. É claro que hoje a gente está fazendo mais essa parte manual, apesar de que a gente vai ter alguns exercícios de aplicação também. Mas hoje é mais manual para a gente se acostumando. Mas as derivadas de segunda ordem, por exemplo, elas vão ter um impacto muito importante para a gente. Principalmente quando a gente for ver, por exemplo, achar pontos de máximos e mínimos. Aí eu vou precisar entender as derivadas de segunda ordem e vou aplicar na hora de achar os pontos de máximo e mínimo. Tá? Mas hoje, por enquanto, é mais para calcular mesmo. Mais para a gente se acostumando com essas derivadas. Agora, o quarto exercício, para mim, é um dos melhores. Olha só. Considere essa função. É uma função aí definida por partes, né? E ele me pede, calcule as derivadas mistas de f no ponto 0, 0. Olha só, quando ele me pede as derivadas mistas, então eu só tenho duas derivadas para calcular. Primeiro em relação a x, depois em relação a y, ou primeiro em relação a y, depois em relação a x. Tem dois tipos de derivada para calcular. Só que olha onde ele quer que eu calcule. Olha qual é o ponto. No ponto 0, 0. Só que no ponto 0, 0, eu tenho aqui, ó, a função mudando de forma, né? E aí? O que eu vou ter que fazer aqui, gente? Vão pensando aí que eu vou colocar aqui no quadro a questão. Como é que eu vou calcular essa derivada se no ponto que ele está me pedindo é um ponto onde a derivada muda? A derivada não, a função muda. Então, você tem a função f de xy, em cima é x vezes y, vezes x² menos y², dividido por x² mais y². Isso se o xy for diferente de 0, 0, e a função vai ser 0, se eu estiver na origem.
Vamos lá, vamos resolver essa questão. Bom, para você calcular a derivada mista, primeiro você vai ter que calcular as derivadas de primeira ordem. Ou seja, você vai ter que calcular as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a derivada parcial de f em relação a x. Só que quando você vai fazer isso, ó, quero calcular a derivada parcial de f em relação a x. Como essa função ela é condicionada, você tem que se perguntar, tá, beleza, mas em qual ponto eu estou calculando essa derivada? Aí ele me diz qual é o ponto, e o ponto que ele escolheu é a origem, é o 0, 0. Ou seja, ele quer que eu calcule a derivada parcial de f em relação a x no ponto 0, 0. Aí lascou, né? Você pensa, por quê? Porque no 0, 0, a sua função é isso daqui. Se fosse só no 0, 0, a função é isso daqui. Mas em torno do 0, 0, a função é isso daqui. Aí você vai dizer, e agora, professor? Qual que eu vou usar? Eu vou usar a função de cima ou a função de baixo? Eu posso escolher? Se você pudesse escolher, né, qual a gente ia escolher? A de baixo, né? É 0, deriva 0, 0, acabou. Alguém ia querer escolher a de cima? Alguns, talvez, né? Pode ser que sim. Mas a verdade é que você não pode escolher. Nesse caso, olha só, nesse caso que você quer calcular a derivada parcial em um ponto onde ocorre essa transição, você vai ter, inevitavelmente, calcular a derivada pela definição de derivada parcial. E qual é a definição de derivada parcial? É aquele limite. Ó, então, vou escrever aqui a definição. Calcular a derivada parcial, você sempre pode calcular pela definição. Às vezes não tem escapatória, só tem esse caminho, por exemplo, agora. Então, como é essa derivada parcial? Pela definição. É o limite, toda derivada parcial é um limite, né? De h tendendo a zero, de f. Olha, como é em relação a x, então quem está variando é o x. Então, aqui ficaria 0 mais h. Eu não vou escrever 0 mais h, vou escrever só h. Então, f de h. E o y não está variando. Se o y não está variando, ele está sempre no 0. Então, vai ficar f de h0 menos f de 0, 0. Tá? Isso aqui é para a definição. Dividido por h. Então, se eu conseguir calcular esse limite, eu estou calculando a derivada parcial de f em relação a x nesse ponto aqui. Olha só. Aqui, gente, eu te pergunto, quanto é esse valor aqui de f de 0, 0? Ele tem valor? Tem. Qual é o valor dele aqui? Ó? Se eu estou na origem, a minha função ela se comporta que nem o quê? A parte de cima ou a parte de baixo? A parte de baixo. Então, nesse ponto aqui, ó, no f de 0, 0, a minha função assume o valor 0. Então, bem aqui, ó, isso aqui vale 0. Agora, bora olhar para cá. Nesse caso, eu tenho f de h0. O meu h, ele tende a 0, mas ele não é o 0. Se ele não é o 0, então eu não estou na origem. Então, eu estou onde? Aqui em cima. Então, nesse caso aqui, ó, para eu colocar a imagem dessa função, eu vou usar essa função aqui de cima. Ó. No lugar do x, eu vou colocar h. No lugar do y, eu vou colocar 0. Então, aqui vai ficar limite h vezes 0, h vezes 0. Aliás, não vou perder tempo, né? Porque olha só. Gente, vamos lá, me ajude aqui para a gente economizar tempo. Quando você coloca no lugar do x o h, porém no lugar do y você coloca o 0, vocês concordam comigo que vai zerar aqui em cima? Vai, né? Porque se o y é 0, vai ficar 0 vezes h, vezes 1, vai ficar tudo 0. Aqui embaixo vai dar 0? Embaixo não, né? Só aqui que vai zerar, mas vai ter h ao quadrado. Então, vai ficar 0 sobre h quadrado. Só que 0 sobre h ao quadrado é 0. Então, aqui, isso aqui também está dando 0. Vai ficar 0 dividido por h, quando h tende a 0. Aqui eu tenho o próprio 0 dividido por h, que tende a 0. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 0. Então, nesse caso, a derivada parcial em relação a x, nesse ponto, existe? Sim ou não? Existe, né? Existe, porque eu calculei o limite e me deu o resultado, me deu 0, é porque existe. Pelo menos em relação a x. Será que em relação a y também vai existir? Não sei, tem que calcular agora. Então, ó, isso aqui só foi uma derivada parcial.
Agora eu vou calcular a derivada parcial em relação a y. Só que aqui eu não vou perder muito tempo, né? Porque o raciocínio é o mesmo. Então, olha só. Nesse caso aqui vai ficar o limite. Só que qual é a diferença agora? É que quem está variando não é o x, é o y. Então, aqui no x vai ficar em 0. E no y vai ficar 0 mais h. Então, vai ficar assim. Menos f de 0, 0, ou seja, f é aplicado no ponto, dividido por h, quando h tende a 0. Aqui você já sabe que vai dar 0. Aqui, gente, olha só. No lugar do x, eu vou colocar 0. De novo vai zerar. Então, vai ficar limite de 0 sobre h, quando h tende a 0, que é igual a 0. Ou seja, as derivadas parciais, nesse caso aqui, existem, sim ou não? Sim, as derivadas parciais, elas existem. Inclusive, elas dão o mesmo valor, né? Que o valor é 0, nos dois casos. Tá, só que foi isso que ele me pediu? Não. Ele me pediu o quê? As derivadas mistas, derivadas de segunda ordem. Então, aqui eu só derivei uma vez. Agora eu vou ter que derivar novamente em relação a x ou em relação a y, né? Conforme o que ele me pediu. Eu vou apagar aqui o quadro, que eu vou precisar de mais espaço. Gente, olha só, eu vou ensinar para vocês, para essa questão, 2 caminhos para se resolver. O primeiro é o mais óbvio. E o segundo é mais elegante. Tá? O primeiro, que é o mais óbvio, é mais trabalhoso. O segundo, que é o mais elegante, é mais direto. Eu vou ensinar os dois, mas o primeiro eu só vou falar. O segundo eu vou fazer. Vou fazer o mais elegante. Tá? Então, como seria a resolução mais direta, mas também mais trabalhosa? Olha só. O problema é que eu calcule a derivada mista. Então, uma das derivadas mistas que você tem que calcular nessa questão é essa daqui, né? Del 2f, del y, del x. Só que para você calcular essa derivada mista, você primeiro vai ter que calcular a derivada em relação a x. Aqui, eu só calculei a derivada em relação a x para um ponto, né? Para o 0, 0. Eu não calculei a derivada parcial em relação a x em torno do 0, 0. Não calculei. Então, o que eu teria que fazer? Em torno do 0, 0, a minha função é isso daqui, certo? Então, eu teria que derivar isso daqui em relação a x. Só que isso vai me dar trabalho. Sim ou não? Vai me dar trabalho. Aí, ou seja, eu ia ter que derivar isso aqui em relação a x. Vai ficar uma função maior ainda. Né? Vai ficar assim, vai ficar uma função maior ainda aqui em cima. 0 no 0, 0. Isso seria derivada em relação a x. Depois eu ia ter que derivar pela definição em relação a y. Para poder deixar a derivada mista. Aí, se você pensa que acabou, você lembra que não tem só uma derivada mista. Tem duas. Aí você ia ter que pegar aqui, ó, essa derivada em relação a y, você ia ter que montar ela também. Aí você ia ter que derivar isso daqui em relação a y, que ia te dar um trabalhão de novo. Para depois, pela definição, você calcular a derivada mista. Então, esse é o caminho mais óbvio, porém muito mais trabalhoso. Não é o que nós faremos aqui hoje. Ao invés disso, eu vou fazer por um caminho bem mais simples. Assim, não é trivial, obviamente, mas é mais simples. Deixa a resolução muito mais limpa. Tudo bem? Tá, então olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou calcular a derivada parcial, olha só. Eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a x novamente. Novamente. E pela definição novamente. Só que eu vou calcular para esse ponto aqui, ó, para o ponto 0 e y. Tá? Ou seja, eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a x novamente, só que agora eu vou calcular para esse ponto aqui, ó, 0y. Quando eu faço isso, olha só, vai ficar limite de h tendendo a 0. Aqui vai ficar f. Bom, se eu estou aqui
derivando em relação a x, meu x que está variando. Só que aqui o ponto é zero, então vai ficar 0 mais h. 0 mais h é h. Então vai ficar h e o y vai estar parado no y. Então vai ficar f de hy menos f de 0y, que é o meu ponto, dividido por h. Então tá assim. F de 0y eu já sei quanto é 0. A gente calculou anteriormente, né? Então isso aqui vai dar 0. Então, falta eu descobrir quem é o f de hy. Para eu descobrir quem é o f de hy, lembrando que o h não é 0, então eu vou usar essa função aqui de cima. Ó. No lugar do y, ainda vai ser y. No lugar do x, vou colocar h. Então, essa minha função vai ficar assim. Vai ficar limite, quando h tende a 0, vai ficar h vezes y, parêntese, h ao quadrado menos y ao quadrado, dividido, aqui embaixo, h ao quadrado mais y ao quadrado. Só que eu não posso esquecer desse h bem aqui, né? Então, ele aparece bem aqui. Então, meu limite ficou assim. Posso simplificar esse h com esse daqui. E agora, o que eu faço? Dá para simplificar mais alguma coisa? Não precisa. Por quê? Pode fazer o h tender a 0. Ó. Quando o h tende a 0, esse aqui vai zerar, esse daqui vai zerar. Quem vai sobrar aqui? Vai sobrar y vezes menos y ao quadrado, que vai ficar menos y ao cubo. E aqui embaixo vai ficar só y ao quadrado. No final, isso aqui vai me dar menos y, porque eu poderia simplificar esse com esse. Já que o h tendeu a 0, né? Então aqui zerou, então aqui eu posso simplificar esse com esse, no final vai ficar só menos y. Tudo bem? Ou seja, olha só, a derivada parcial de f em relação a x, para um ponto 0y, vai ser menos y. Inclusive no ponto 0, 0. Porque se eu colocasse aqui no lugar do y0, aqui ia dar 0, respeitando aquele limite lá que eu calculei anteriormente. Professor, mas por que o senhor fez assim? Ó, porque perceba que eu calculei a derivada parcial de f em relação a x, nesse ponto aqui, e deu menos y. Agora eu consigo calcular facilmente a derivada mista para esse resultado aqui. Porque olha só, agora que eu sei disso, quem seria a derivada mista de f del y del x nesse ponto 0y? Ora, eu vou pegar esse resultado, que é menos y, e vou derivar em relação a y. Não é isso que eu vou fazer? Qual é a derivada disso aqui em relação a y? Menos 1. Então, isso aqui ó, deu menos 1. Ah, professor, mas não é no ponto 0y, é no ponto 0, 0. Tudo bem. Mas eu estou dizendo que essa derivada mista aqui, para esse ponto, é sempre uma constante, menos 1. Mesmo que y seja 0, quanto é que vai dar esse resultado aqui? Menos 1 também. Então, nesse caso aqui, a derivada mista aplicada no ponto 0, 0 também vai dar menos 1. Está aqui. Bom, eu calculei uma derivada mista. Falta calcular a segunda. Para isso, eu vou derivar f em relação a x, só que agora eu vou derivar no ponto, em relação a y, só que agora eu vou colocar no ponto x e 0. Tá? Isso aqui vai me dar o limite, quando h tende a 0, é o y que está variando, então vai ficar f de xh menos f de x0 dividido por h. Isso aqui eu já sei que vai dar 0. Aqui, no lugar do x vai ficar x, no lugar do y vai ficar h. Então, isso aqui vai ficar limite. Aí, vamos lá. Vai ficar x vezes h, x quadrado menos h ao quadrado, dividido por x quadrado mais h ao quadrado, vezes h, quando h tende a 0. Simplifico o h com h. Quando eu passo o limite aqui para h tendendo a 0,
esse h vai zerar, esse h vai zerar. Simplifico x² com x². No final só vai sobrar x. Vou derivar agora em relação a x, já que isso aqui é só derivada em relação a y. Então, aqui, ó, derivando agora em relação a x, essa derivada parcial em relação a y. Ora, o resultado deu x. Se eu derivar isso aqui em relação a x, vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 1. E, claro, o mesmo se aplica também no ponto 0, 0. Então, resultado aqui deu 1. Calculei as derivadas mistas. Aqui em cima, derivei primeiro em relação a x, depois em relação a y. Resultado, menos 1. Faltou colocar o ponto aqui. Aqui embaixo, calculei primeiro em relação a y e depois em relação a x. O resultado deu 1. Aí eu pergunto para vocês, deu o mesmo resultado? Não, não deu. Aqui deu menos 1 e aqui deu 1. Aí eu volto a perguntar, então as derivadas mistas sempre vão ser iguais? Sim ou não? Não. Acabei de provar aqui. Acabei de provar que nem sempre elas vão ser iguais. Aí vocês vão dizer, nossa, professor, quer dizer então que toda vez que eu for calcular a derivada mista, eu vou ter que calcular as duas derivadas mistas? Não tem escapatória para mim? Resposta é não necessariamente. Existe um resultado onde, usando esse resultado, você não vai precisar calcular sempre todas as derivadas mistas, não vai precisar. Então, se uma função satisfaz algumas condições, aí sim você poderia afirmar que as derivadas mistas são iguais. Quando isso acontece, você não precisa ter o trabalho de calcular as derivadas mistas. Agora, quando isso não acontece, você vai ter que calcular. Porque pode ser que seja diferente, que nem foi agora no nosso caso. Então, na verdade, gente, isso que eu estou dizendo para vocês é um teorema. Teorema de Schwartz. Então, tá aí, ó. O que diz esse teorema? Se a nossa função f tem derivadas parciais de segunda ordem contínuas, então as derivadas mistas são iguais. Ou seja, se as derivadas parciais de segunda ordem são contínuas, você não precisa perder tempo calculando as derivadas mistas. Basta calcular uma, que a outra vai ser igual. Tá bom? Mas como é que eu vou saber se é contínua? A gente já estudou aqui, em sala. Por exemplo, uma função polinomial, ela sempre vai ser contínua. Mesmo que você derive ela 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, se for uma função polinomial, que nem era aquela do primeiro exercício que a gente fez, as derivadas mistas tinham que ser iguais, que nem foi mesmo. Então, se eu já soubesse desse resultado aqui, eu só calculava uma derivada mista. E a outra dizia, é igual. E acabou. Tá? Então, aqui vocês podem usar também esse resultado, até para economizar tempo de vocês na hora da prova, ou na hora da lista, enfim, quando aparecer algum exercício desse tipo. Próximo exercício. Olha só, esse daqui é muito legal, gente. A equação de Laplace dada por essa expressão aqui, ó. Então, você tem a famosíssima equação de Laplace, é essa equação aqui. Ela é uma equação diferencial parcial de segunda ordem. Mostre que essa função é uma solução da equação. Tá. Deixa eu primeiro explicar um pouco para vocês aqui o que é uma equação diferencial parcial de segunda ordem. Aqui, ó, eu queria fazer uma observação. Bom, quando você está no ensino fundamental, creio que lá para a 7ª série, caso 8º ano, você começa a aprender equações. E a primeira equação que você aprende lá é do primeiro grau. O que seria uma equação do primeiro grau? Seria algo assim, né? Por exemplo, x mais 2 igual a 7. Isso aqui é uma equação, você tem uma igualdade. Por que do primeiro grau? Porque aqui, ó, o expoente do x é 1. E aí, nesse caso, eu peço para você, resolva essa equação. Mas o que é resolver essa equação? É você encontrar
um valor para x que satisfaça essa equação. Nesse caso, é achar um número que, somado com 2, seja igual a 7. Então, não tem mistério, nesse caso aqui, x igual a 5. Aí depois você vai lá para o 9º ano, ensino médio, ou até mesmo no 8º ano, você tem funções, equações do 2º grau, que já aparece aqui x². Depois, funções do 3º grau, 4º grau, enfim, você já sabe. Só que aí você chega na faculdade. Aí na faculdade, você começa a aprender outros tipos de equação, né? E às vezes, essas equações, elas envolvem derivadas. Então, por exemplo, olha só, isso aqui é uma equação básica, né? Mas eu poderia colocar assim também, ó. F' de x igual a f de x. Isso aqui também é uma equação, certo? Só que nesse caso aqui, gente, eu chamo essa equação aqui de equação diferencial. Tá? Diferencial. Por que diferencial? Porque nessa equação aqui já aparece a derivada da função. Tudo bem? Só que olha só, aqui eu queria só achar um número. Aqui eu quero achar uma função f que satisfaça essa equação. E o que diz essa equação? Diz assim, olha, a sua obrigação agora é achar uma função tal que, quando você deriva essa função, é igual a ela mesma. Você conseguiria resolver essa equação? Ou seja, pensar em uma função que, derivando dela mesma, que função é essa? E elevado a x. É uma possível solução. Então, ó, nesse caso, professor, já sei, eu sei resolver. Tem aqui, ó, f de x igual a e elevado a x. Pode ver aqui, ó, quando o senhor deriva aqui, vai dar f de x. Tá certo. Então, vocês resolveram. Então, esse tipo de equação aqui já é uma equação diferencial. Depois, você começa a avançar e você vai para as equações diferenciais parciais. O que seria uma equação diferencial parcial? É uma equação que envolve as derivadas parciais de uma função. Então, por exemplo, del f, del x igual del f de x mais del f del y igual a, sei lá, f de x, f de xy. Ó, nesse caso aqui, você tem uma equação, só que aqui você tem que achar uma função, só que nessa equação aparecem as derivadas parciais da sua função. Então, aqui você diz que é uma equação diferencial parcial. Quando é que vai aparecer uma equação diferencial parcial? Quando a sua função ela depende mais de uma variável. Então, a derivada dela não vai ser qualquer derivada, vai ser uma derivada parcial. Tá? Então, isso aqui é uma equação diferencial parcial. E o que é uma equação diferencial parcial de segunda ordem? É quando na equação aparecem derivadas parciais de segunda ordem. Por exemplo, assim, ó. Isso aqui seria uma equação diferencial parcial de segunda ordem. Então, nesse caso aqui, o que você teria que encontrar? Uma função que, quando você deriva 2 vezes ela em relação a x e soma com 2 vezes ela em relação a y, vai dar ela mesma. Então, vocês estão percebendo que cada vez que eu aumento, digamos, o nível aqui de equações diferenciais, aumenta a dificuldade, conforme eu misturo mais os assuntos aqui que a gente está vendo? Pois é. No nosso problema, é essa equação aqui que a gente está vendo, só que não é f aqui, é 0. Essa equação aqui é a famosa equação de Laplace. Inclusive, ela tem muitas aplicações na física, na engenharia. Vocês vão ver muito ela ainda em métodos numéricos e outras coisas. Tá? Mas, olha o que diz essa equação. Você tem que pensar numa função que, quando você deriva ela em relação a x 2 vezes, deriva ela em relação a y 2 vezes e soma, isso dá 0. É fácil pensar numa função dessa? Não, não é fácil. Não é fácil. Professor, se for a função nula. Realmente, a função nula satisfaz, né? Se o f for 0, satisfaz.
Quando eu digo função nula, isso aqui é a solução trivial. Solução trivial é quando você coloca lá a função nula e aí, na maioria dos casos, né, vai resolver a sua equação. Mas eu não quero a solução trivial, quero outra solução. Então, você tem que pensar numa função que quando você faz as derivadas parciais e soma, isso aqui dá zero. Gente, isso aqui não é fácil de fazer. Nós não vamos fazer isso no nosso curso. Isso aqui não faz parte do curso de cálculo 2. Às vezes, cálculo 3, cálculo 4, depende da sua faculdade. Muitas vezes, métodos numéricos, porque resolver isso daqui envolve muita matemática, muito cálculo. Às vezes, você vai resolver pelo computador, você vai achar uma solução aproximada. Tá, professor, mas por que o senhor está cobrando isso daqui? Então, a única coisa que eu estou cobrando daqui, nesse caso, não é para você achar a solução. Se você voltar para aquela questão, eu já te dei qual é a solução, uma das soluções, pelo menos. Eu só quero que você prove que a solução que eu te dei é realmente a solução desse problema. É só isso. Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Olha só o que diz o slide. Ó, a equação de Laplace, que é dada por essa expressão aí, que eu já coloquei no quadro. A gente chama a equação diferencial parcial de segunda ordem, ou EDP, que a gente chama. Isso aqui é uma EDP de segunda ordem, equação diferencial parcial de segunda ordem. Aí olha o que diz, mostre que a função e elevado a x vezes seno é uma solução. Então, é isso que ele está pedindo para a gente. Então, vamos lá. Vou escrever aqui com calma de novo. Então, e elevado a x seno de y. Então, olha só. Esse problema é o problema, nem lembro se é o 5, se é o 6. Vou colocar 6 aqui. Aí ele me dá a equação de Laplace. Aqui. E ele quer que eu prove que essa função aqui, que é e elevado a x, seno de y, ele quer que eu prove que essa função aqui é uma das soluções para essa equação de Laplace. Como é que eu vou provar isso daí, gente? Mesma coisa que você fazia. Lembra quando você estava lá no ensino fundamental e médio? Aí você resolveu uma equação, aí você achava o resultado, né? Por exemplo, x igual a 2. Aí só que você queria sair da prova tendo certeza que você acertou. Você não queria ficar ali na dúvida. Aí o que você fazia? Você não pegava o seu resultado e jogava na equação inicial para ver se zerava? Você não fazia isso? Ou não, ninguém fazia. Eu só mesmo saía da prova e esperava o resultado. Alguns faziam isso, né? Então, pegava o resultado, jogava lá na equação. Dava zero, beleza. Saí daqui feliz da vida que eu acertei uma questão, pelo menos. Agora, se não desse zero, aí começava o desespero, né? Aí a pessoa, não, então vamos ver o que foi que eu errei, revisava a questão. A ideia é a mesma. Você tem a equação e você já tem a solução. Então, aqui eu estou supondo que você já sabe resolver essa questão, você chegou na solução. Pá. Eu só quero que você prove que isso aqui é realmente uma solução. Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa função nessa equação. Só que para eu jogar essa função nessa equação, eu primeiro vou ter que derivar a função. Vou ter que derivar a função duas vezes em relação a x, vou ter que derivar aquela função duas vezes em relação a y, e depois eu vou somar. Se der zero, é porque realmente é a solução, e eu provei que é a solução. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos derivar. Vamos derivar aqui, u em relação a x primeiro, uma vez. Só que aqui é fácil, né? Derivar em relação a x, isso aqui é constante. Derivada disso daqui, de e elevado a x, é e elevado a x. Então, vai ficar e elevado a x seno y. Agora, eu vou derivar de novo em relação a x. Só que quando derivar de novo em relação a x, vai dar a mesma coisa. Ficar e elevado a x seno y. Então, guarda essa informação aqui, que eu já tenho a segunda derivada em relação a x. Guarde essa informação. Agora, vamos derivar em relação a y. Vou derivar isso aqui uma vez em relação a y. Uma vez. Então, aqui é constante, e elevado a x. Derivado do seno é cosseno. Então, está aqui. Agora, eu vou derivar de novo em relação a y. Derivar de novo em relação a y. Aqui vai preservar, e elevado a x. Derivado do cosseno é seno, menos seno. Então, vai ficar menos. Pronto. Derivei duas vezes em relação a x, derivei duas vezes em relação a y. Agora, o que falta fazer aqui?
vou substituir aqui na minha equação. Quem é a derivada segunda em relação a x? É essa função aqui. Vai ficar e elevado a x seno y. Aqui, eu vou somar agora com a derivada segunda em relação a y. Só que a derivada segunda em relação a y é menos e elevado a x seno. Então, aqui vai ficar menos e elevado a x seno. Gente, quanto é que dá? E elevado a x vezes seno menos e elevado a x vezes seno de y? 0. Pronto. Então, provei. Então, isso aqui satisfaz essa equação? Resposta, sim. Então, é uma solução? Sim. Tá, agora, se eu não desse já a resposta, a solução, ia ser fácil para a gente chegar aqui e adivinhar qual é a função? Não, não ia ser tão fácil. Por isso que envolve aí muito cálculo ainda, muita matemática por trás. Tá bom? Bom, mas é isso. Então, se na prova de vocês, e eu gosto de questão desse tipo, gosto muito mesmo, porque envolve muita física e engenharia, né? Vocês vão ver ao longo do curso isso, acho que é uma das aplicações melhores que a gente pode ver desse assunto aqui com vocês, é isso daqui. Então, na prova de vocês, se cair assim, prove que essa função é solução dessa equação, não se espante, né? É normal que eu talvez cobre isso, né? Inclusive, acho que ano passado eu cheguei a cobrar também. Enfim, mas não estou dizendo que vai cair isso daqui também. Não esqueça que, para a prova de vocês, é tanto o assunto de hoje quanto as aulas passadas. São 4 aulas. Então, revise tudo. Vá para a prova sabendo de tudo. Não deixe faltar nada, tá bom? Então, vamos lá para o próximo exercício. Se eu não me engano, o próximo é o último dessa parte. Último ou penúltimo, não lembro. Tá, olha só. Esse também aqui é excelente. Encontre a função f que satisfaz essas 3 condições. Muito bom isso aqui, gente. Muito bom mesmo, porque é outra coisa que vocês vão ver muito ao longo do curso de vocês. Esse que é o exercício 6, né? O outro era o exercício 5. Mas tá bom. Deixa eu colocar aqui 5. Vou colocar aqui as condições que ele me deu. Del f del x igual 3x² mais 3y² del f del y igual 6xy mais 1 e f de 1, 0 igual. Pronto, vamos resolver essa questão. Olha só, aqui ele me dá algumas dicas, ele quer que eu ache qual é a função. Qual é a dica? Ele fala assim, olha, essa função que eu quero que você encontre, quando você derivar ela em relação a x, me dá esse resultado. Quando você derivar ela em relação a y, me dá esse resultado. E quando você pega a própria função e coloca no lugar do x 1, no lugar do y 0, ela vai te dar 1. Então, isso parece aqueles enigmas, né? Que a gente tem assim, se fizer isso, acontece isso, e qual é a função? É isso que ele quer que você ache. Gente, esse tipo de problema aqui também é muito famoso nas engenharias e físicas e tudo mais. Normalmente, vocês vão encontrar problemas assim em problemas que a gente chama de problemas de condição de contorno ou de condições iniciais, tá bom? Então, basicamente, quando você vai também fazer modular um problema, na hora que você for modular, você precisa dar algumas condições. Então, às vezes, você quer, por exemplo, você quer uma função que vai modelar a temperatura em uma chapa. Então, você tem uma chapa metálica, ela está sendo aquecida em um único ponto, claro que isso vai se distribuir, o calor vai se distribuir ao longo da chapa, e aí você quer saber como é que a temperatura vai variar ao longo do tempo, por exemplo. Isso é um problema muito famoso também, da equação do calor. Ou seja, você quer achar uma função que vá modelar essa situação. Para isso, você vai usar algumas condições. Por exemplo, eu não sei qual é a função ainda, mas eu sei que, inicialmente, a temperatura da chapa era 10 graus Celsius, por exemplo.
Então, isso são condições. A partir dessas condições, você vai achar a sua função. Você, eu não sei qual é a função, mas eu sei que na direção x, ela está variando a uma taxa de 10 graus por metro, por exemplo. Isso é uma condição. Então, a ideia aqui é a partir das condições, a gente achar a nossa função. Como é que a gente vai fazer? Bom, nesse caso, perceba que não é tão difícil. Vocês vão me ajudar, inclusive, a fazer isso daqui. Então, olha só. Para cada uma dessas duas condições aqui iniciais, essa primeira e essa segunda, eu vou fazer o exercício de primitiva. Ou seja, eu quero achar funções que, derivando, eu chegar nesse resultado. Então, por exemplo, para o primeiro caso, quem seria a minha função f? F de xy. Bom, eu posso pensar a minha função f como sendo o somatório de funções aqui. Né? Por exemplo, pensa numa função que quando você deriva em relação a x, dá 3x². Que função é essa, gente? Uma função, quando você deriva em relação a x, dá 3x². X ao cubo, né? Então, aqui, x ao cubo. Por quê? Quando eu derivo essa função em relação a x, me dá 3x². Aí, agora, eu vou somar. Olha quem é a função agora. Pensa numa função que, quando você deriva em relação a x, te dá isso daqui. 3y². Qual é? 3xy². É isso mesmo. Vocês acertaram. 3xy². Por quê? Porque se eu derivar em relação a x, por isso que presta atenção, em relação a x. Se eu derivar em relação a x, o 3y² é constante. Eu derivo só o x que vai dar 1 e no final vai me dar isso daqui. Tudo bem? Tá. Então, já achei as duas funções quando eu derivo em relação a x, me dá essas duas aqui. Só que quando você vai achar uma primitiva, também tem um quê? Tem aquela constante, né? Porque quando você deriva uma constante não dá zero. Só que aqui em cálculo 2, a constante não é, assim, um número necessariamente, né? Vocês concordam comigo que, nesse caso, a minha constante, entre aspas, pode ser uma função que depende de y? Não é verdade? E olha só, olha como eu vou representar ela aqui. Olha a minha constante, como é que eu vou representar? Vou colocar como h de y. Ou seja, pode ser qualquer função que depende de y. Professor, mas por quê? Porque quando eu derivar em relação a x, essa função aqui vai dar quanto, gente? Vai dar zero. Aí vai ficar só esses dois aqui usados. Entenderam? Tudo bem. Olha, só para ser mais didático, eu vou separar em dois tipos de constantes. Uma é a constante que depende de y e a outra é uma constante que é um número mesmo, tá bom? Vou colocar como constante c. Mas eu não precisaria separar assim. Poderia só colocar assim, não teria problema nenhum, tá bom? Mas para ser didático, vou separar em dois. Então, pode prestar atenção. Se eu derivar isso daqui tudinho em relação a x, vai me dar isso daqui. Professor, então acabou a questão? Não, porque eu nem sei quem é h de y, não sei quem é c, falta descobrir. Como é que eu vou descobrir? Olhando as outras condições. Então, vamos para cá, para a próxima condição. Então, na próxima condição, vai estar assim, f de xy igual. Bom, aqui, gente, eu tenho 6xy. Então, eu tenho que pensar numa função que, quando eu derivar em relação a y, vai me dar 6xy. Que função é essa? Pensa numa função, quando eu derivar em relação a y, vai me dar 6xy. Como é em relação a y, pensa que o x é constante, deixa ele de lado. Então, eu tenho 6 vezes y. Então, pensa numa função que, quando eu derivo, vai dar 6y. Quem é? 2y². Não, 2y². Não é isso? 2y²? Não, 3y². 3y², tá certo, é isso mesmo. Então, nesse caso aqui, vai ficar 3y². Por quê? Porque quando eu colocar aqui, 3. Se você deriva 3y², o 2 vai descer, vai ficar 6, vai ficar 6y. Só que tem esse x aqui que funciona como constante.
Então, quando eu derivar esse daqui, eu volto para 6xy. Tudo bem? Agora, esse daqui, ó, 1. Pensa numa função, quando você deriva em relação a y, dá 1. Y. Né? Você deriva y em relação a y, dá 1. Então, tá aqui, ó, y. Terminou aqui? Não, porque ainda tem uma função que depende de x, porque quando ele vai em relação a y vai dar 0, e uma constante. Aí eu vou colocar assim, ó, a constante eu vou colocar aqui, e a função que depende de x eu vou colocar aqui na frente. Tá? Então, olha só, se eu derivar isso daqui em relação a y, eu vou voltar exatamente para cá. Só que essa função aqui é a mesma, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Tem que ser a mesma função, gente. Quando eu comparo a minha resposta de cima com a minha resposta de baixo, eu consigo perceber quem é o g de x, por exemplo? Consigo, né? Quem é o g de x? É o x ao cubo. Eu consigo perceber quem é o h de y? Quem é? É o y. E esse daqui, ele já aparece aqui em cima e aqui embaixo. Então, aqui, ó, eu tenho x ao cubo e aqui eu tenho g de x. Então, eles são a mesma pessoa. Aqui eu tenho h de y e aqui eu tenho só y. Eles são a mesma pessoa. Então, quem é a minha função? A minha função f de xy é igual a x ao cubo mais 3xy ao quadrado mais y mais uma constante c. Quando eu derivar isso daqui parcialmente em relação a x, eu vou obter isso daqui. Se eu derivar parcialmente em relação a y, eu vou obter isso daqui. Acabou a minha questão? Não. Eu achei quem é o g de x, eu achei quem é o h de y, mas eu achei quem é essa constante aqui? Ainda não achei. Falta eu achar quem é essa constante. Como é que eu vou achar? Eu vou olhar para a minha última condição. Essa daqui. O que me diz essa última condição? Que quando x é 1 e o y é 0, a imagem da minha função é 1. Então, eu vou usar essa condição aqui. Ó. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1. No lugar do y, eu vou colocar 0. Então, vamos lá. Aqui vai ficar x ao cubo, vai ficar 1 ao cubo, que é 1. Mais, aqui vai ficar 3 vezes 1 vezes 0 ao quadrado. Isso aqui vai zerar. Mais, no lugar do y é 0. Então, 0. Mais a constante c. Então, ó, do lado direito, ficou 1 mais c. Só que eu sei quanto é o valor desse daqui. O valor desse daqui é 1. Então, eu venho aqui e substituo por 1. Ó, isso aqui é 1. Agora, eu resolvo essa equação. Resolvendo essa equação, quanto é a minha constante? É 0. Então, a minha constante aqui, ó, é 0. Ou seja, se eu volto para cá, quem é a minha resposta final? Vamos escrever aqui. Resposta final. Portanto, a minha função f de xy é igual a x ao cubo mais 3xy ao quadrado mais y. E a constante é 0, que foi o que eu achei. Numa questão dessa, você também pode verificar se você acertou ou não. Depois que você fizer todos os cálculos, vai te dar uma função. Como é que você vai saber se você acertou ou não? Ela tem que satisfazer essas 3 condições. Então, ó, se eu derivar isso aqui em relação a x, vai dar isso daqui? Você pode ver, vai dar. Se eu derivar aquilo lá em relação a y, vai dar isso daqui? Vai também. Só derivar lá em relação a y vai dar isso daqui. E se eu colocar no lugar do x o 0, não, no lugar do x o 1, no lugar do y 0, vai dar 1 aquilo ali? Também, vai dar 1. Então, nesse caso, você pode olhar a resposta e já verificar se você acertou. Você já sai da prova mais feliz que você acertou essa questão da prova. Alguma dúvida, gente? Tá tudo bem até aqui? Tá de boa, né? Eu falei, ó, muito exercício interessante hoje para a gente resolver. Então tá, vamos continuar. Agora a gente vai para a segunda parte da aula, que é justamente falar sobre a regra da cadeia. Eu vou começar primeiro no quadro, depois a gente vai para o slide. Gente, a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é que essa regra da cadeia é diferente do que a gente estava fazendo até então, tá bom?
Só que eu vou lhe explicar aqui a diferença. Olha só, antes, como é que você aplicava a regra da cadeia? Por exemplo, eu queria derivar em relação a x, essa função aqui, seno de x² mais y menos 1. Aí como é que eu derivava? Aí eu dizia para vocês, aplica a regra da cadeia. O que é? Aí vai ficar derivado de fora, que é cosseno, vai ficar cosseno de x² mais y menos 1, vezes a derivada de dentro, nesse caso vai ficar 2x, pronto. Era isso que você fazia, certo? Mas nesse caso aqui, quando eu dizia assim, olha, aplica a regra da cadeia, eu estava me referindo à regra da cadeia do cálculo 1, aquilo normal. Já que nesse caso aqui, é como se essa função fosse de uma única variável. Já que quando eu derivo parcialmente em relação a x, isso aqui para mim é constante. Então, isso aqui, essa regra da cadeia que eu estava me referindo, era do cálculo 1. E você aplicava a mesma regra. Porém, existe uma regra da cadeia também no cálculo 2, sem ser necessariamente essa daqui que eu estou falando. Como seria essa regra da cadeia? Em que situação você usaria? Assim, ó. Pode acontecer que você tenha uma função que depende de duas variáveis. Ou seja, f depende de x e depende de y. Só que, ao mesmo tempo, pode acontecer também que essas variáveis x e y também dependam de uma outra variável, que eu vou chamar aqui de t. Então, no caso aqui, ó, x depende de t e y depende de t. Ou seja, eu tenho uma função f que depende de x e de y. Só que x e y dependem de t. Então, nesse caso, eu poderia dizer que f também depende de t? Poderia, né? Indiretamente, mas poderia. Então, ó, nesse caso aqui, que eu tenho uma função f, que depende de x e y. Se eu pedisse para você, olha, calcula para mim a derivada parcial de f em relação a x, você ia conseguir calcular? Ia, tranquilamente. Se eu pedisse a derivada parcial de f em relação a y, você ia conseguir calcular? Iria também. Você ia fazer a mesma coisa que a gente já estava fazendo aqui desde a aula passada. Agora, se eu pedisse para você, olha só, calcula para mim a derivada de f em relação a t. Faria sentido? Bom, fazer sentido faz, né? Já que x e y depende de t, então, teoricamente, deveria ser possível eu calcular a derivada de f em relação a t. Só que, nesse caso, vocês estão percebendo que existe uma dependência indireta, né? Então, é como, ó, porque f ele depende diretamente de x e y, e só. Ele não depende diretamente de t, ele depende de x e y. E é o x e o y que dependem de t. Então, é como se o f dependesse indiretamente de t. Nesse caso, como é que eu calcularia essa derivada aqui? Aí, nesse caso, nós vamos aplicar a regra da cadeia do cálculo 2. Eu não vou demonstrar aqui, tá, gente? Aliás, eu não vou nem citar o teorema, mas tem no material de vocês, vocês podem se aprofundar lá. Mas olha só, o que eu vou fazer é o seguinte. Só vou dar uma ideia bem básica, na verdade. Lembrando, com a nossa situação, eu tenho uma função f que depende de x, depende de y. Só que x depende de t e y depende de t. É isso que está acontecendo. E o meu objetivo aqui é calcular a derivada de f em relação a t. Esse é o meu objetivo. Como é que eu vou fazer isso daqui? Eu vou definir uma função alfa. Eu vou definir uma função alfa, uma função vetorial, onde essa função alfa t é justamente o x de t e o y de t. Tudo bem? Eu estou chamando aqui o x de t e y de t de uma função alfa t. Então, com isso, isso daqui vai virar isso daqui, ó. Então, isso daqui é a mesma coisa que escrever f de alfa t. Tudo bem?
Não mudei nada, na verdade, né? Só chamei esses dois aqui, formei uma função vetorial, então agora o meu f é f de alfa t. Por que eu estou escrevendo assim? Porque primeiro que isso faz parte do teorema, do resultado, mas também vai ser bem mais fácil a gente fixar na mente como é a regra da cadeia. Agora, preste atenção, eu vou fazer uma comparação lá com o cálculo 1, mas assim, eu não estou demonstrando nada matematicamente para vocês, não estou demonstrando. Só estou tentando ser o mais didático possível. Mas isso aqui que eu vou colocar não é uma demonstração, tá bom, gente? Não é. Então, vocês vão ter que acreditar em mim, vocês vão ter que confiar em mim, que isso aqui que eu estou colocando é verdade. Mas não é uma demonstração. Então, ó, ao mesmo tempo, eu não estou enrolando vocês. Estou dizendo, o que eu vou colocar aqui não é demonstração. Quem quiser pode olhar depois da demonstração, mas hoje realmente não é nosso objetivo demonstrar a regra da cadeia. Então, vamos lá. Se fosse no cálculo 1, e você tivesse uma situação assim, você lembra como é que você fazia lá no cálculo 1? Não ficava a derivada do de fora, aqui ficaria f' de alfa t, vezes a derivada do de dentro, alfa' de t? Não era assim que ficava? Pois é, aqui a gente vai adaptar. Essa é a minha adaptação, por trás tem um teorema, né? Eu gosto de frisar isso daqui. Então, ó, como é que a gente vai adaptar? Vamos lá. Vamos derivar o de fora, a derivada de f. Só que você vai me perguntar, tá, pessoal, mas qual derivada? Porque eu tenho dois tipos agora, né? Em relação a x ou em relação a y. Aí eu vou te dizer, o gradiente. Então, vai ficar o gradiente de f, antes lá no cálculo era vezes, né? Agora é produto interno. Então vai ficar o gradiente de f, seja, a derivada de fora, gradiente de f, produto interno, a derivada de dentro. A derivada de alfa vai ficar alfa' de t. Tudo bem? Então, ó, como é que eu calculo a derivada de f em relação a t? Eu vou aplicar a regra da cadeia. O que diz a regra da cadeia? Nesse caso, vai ficar a derivada de fora, ou seja, o gradiente de f, vezes, só que agora produto interno, a derivada de dentro, ou seja, alfa' de t. Quem é o gradiente de f? Você já sabe quem é o gradiente de f. É um vetor formado pelas derivadas parciais. Então, ó, o gradiente de f é a derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y. Esse é o gradiente de f. Produto interno, que é a derivada de alfa, é a derivada de x, derivada de y. Então, esse vetor aqui, ó, e eu vou escrevendo dessa forma aqui, ó, é dx dt, dy dt. Agora eu vou fazer o produto interno disso daqui, gente. Vou fazer aqui embaixo. Vai ficar, quem vai ser o df dt, ou seja, derivada de f em relação a t? Vai ser, isso aqui é produto interno, então vai ficar esse vezes esse, ou seja, del f, del x, dx dt, mais esse vezes esse. Del f, del y, dy, dt. Tá? Então, essa daqui é o que a gente vai chamar de regra da cadeia. Ah, só vou ter que decorar isso daqui? Não, ó, é só lembrar da demonstração aqui, ó. Quer dizer, falei demonstração, né? Isso aqui não é uma demonstração. Só lembrar da ideia, né, que eu mostrei para vocês, da ideia assim, intuitiva, digamos assim, para poder chegar no nosso resultado. Tudo bem, gente? Então, é isso que você vai fazer quando você quiser calcular a derivada de f em relação a t. O que você vai ter que fazer, na verdade? Você vai ter que calcular quase derivadas. Isso você vai ter que fazer. Ó, você vai calcular a derivada de f em relação a x, isso você sabe fazer. Você vai derivar x em relação a t, isso você sabe fazer. Aqui, derivada de f em relação a y, você também sabe. Derivada de y em relação a t. Tudo isso aqui você sabe. Só agora, combinando essa fórmula, você chega nesse resultado. Alguns autores vão chamar, por exemplo, a minha função f de variável dependente. A minha variável t de variável independente. E as minhas variáveis x e y de variáveis intermediárias, já que ao mesmo tempo elas dependem de uma variável e não dependem da outra variável. Tá? Então, f da variável dependente, variáveis intermediárias e t a variável independente. Bom, então vamos tentar resolver aqui alguns exercícios, né? Ó, então, para a regra da cadeia, tem mais de um caso. O primeiro caso é esse que eu mostrei para vocês. É quando você tem uma função que depende de duas variáveis, mas cada uma das variáveis depende de uma outra variável. Então, esse é o caso 1 da regra da cadeia.
que a fórmula é o que nós já fizemos. Então, ó, por exemplo, ele me dá essa função, seja z, isso daqui. Aí ele me diz que x depende de t, ó, porque x é essa função, y é essa função. Ele quer que eu calcule a derivada de z em relação a t no instante t igual a zero. Então, vamos fazer aqui. Vou fazer logo aqui no segundo quadro. Vamos lá, primeiro exercício dessa parte. Z igual x quadrado y mais 3x y à quarta. O x é o seno de 2t, y é cosseno de t. Aí ele quer que eu ache a derivada de z em relação a t, isso quando t igual a zero. Pronto, vamos lá. Olha só, ele quer que eu calcule a derivada de z em relação a t. Só que z depende de x e y, né? E é o x e o y que depende de t. Nesse caso, então, se aplica a regra da cadeia. Talvez, pode passar pela mente de vocês o seguinte, professor, mas ele já me disse quem é o x. Não é seno de 2t? É. Ele já me disse quem é o y, não é cosseno de t? É. Então, não poderia substituir aqui x por seno de 2t, y por cosseno de t? Poderia. E se ia me dar uma função que só depende de t, e depois derivar, que nem no cálculo 1, poderia. Sim, nesse caso você conseguiria fazer sem necessariamente usar a regra da cadeia, já que você só substituiria. Mas nem sempre você vai poder fazer assim. Então, às vezes, você não vai ter para onde correr, vai ter que usar a regra da cadeia. Então, por isso que eu vou usar a regra da cadeia agora também. Ó, antes de usar a regra da cadeia, vamos logo fazer aquelas derivadas parciais, que eu já sei que eu vou ter que calcular. Ou melhor, antes de aplicar o ponto, né? Vamos logo fazer junto mesmo. Então, olha só, pela regra da cadeia, eu quero essa derivada aqui. Como é que vai ser essa derivada? Já sei que vai ser del z, del x, dx, dt. Ó, repare que quando eu vou derivar z em relação a x, aqui em cima já vai aparecer o x de novo. Então, eu vou derivar z em relação a x, depois x em relação a t. Mais del z, del y, aqui já vai aparecer o y, vezes dy, dt. Gente, eu estou usando d aqui ao invés de drom, porque o x e y só depende de uma variável. Por isso que eu estou usando aquela notação do cálculo 1. Mas também se usasse drom y, drom t, também não tem problema. Tá? Mas eu só estou usando, mas para não confundir. Eu sempre uso esse dzinho quando é só uma variável e esse daqui quando estou mais uma variável. Tá, então vamos lá, vamos calcular. Primeiro vamos derivar z em relação a x. Ó, o z está aqui, então eu vou derivar ele em relação a x. Então vai ficar, derivando isso aqui em relação a x, vai ficar 2xy, mais, aqui, derivando em relação a x, vai ficar só 3y à quarta. 3y à quarta. Pronto. Vezes a derivada de x em relação a t. Aqui, ó, x é seno de 2t, a derivada disso aqui em relação a t vai ficar cosseno de 2t, vezes a derivada de dentro, seja vezes 2. Está aqui o 2. Mas, agora vamos derivar z em relação a y. Aqui vai ficar x quadrado, aqui vai ficar 12xy ao cubo. Então, x quadrado mais 12xy ao cubo. Vezes a derivada de y em relação a t. Está aqui, ó. Isso aqui é menos seno. Então, aqui eu vou colocar seno. Como é menos, vou apagar aqui e colocar menos. Está aqui. Então, pela regra da cadeia, me deu essa expressão aqui. Agora, ele quer que eu calcule para o ponto t igual a zero. Tá? Para o ponto t igual a zero. Só que vocês vão dizer, professor, mas esse x e y aqui eu vou substituir por o quê? Então, vamos primeiro calcular o x e o y quando t igual a zero. Bora ver quanto é que vai dar. Ó, por exemplo, aqui. O x é isso daqui, gente. Então, quem é o x de zero?
O x de 0 vai ficar seno de 0, que é quanto? É 0. E aqui, o y de 0 vai ficar cosseno de 0, que é 1. Então, agora, onde tiver x, eu vou colocar 0. Onde tiver y, eu vou colocar 1. E onde tiver t, eu vou colocar 0. Então, ó, vamos ver quanto é que vai dar isso daí. Então, dz dt, quando t igual a 0, vai ficar igual. Bom, quando é x é 0, né? Então, isso aqui vai zerar. Vai ficar 0 mais. O y é 1. Vai ficar 3. Aqui, cosseno de 0 é 1. Então, 1 vezes 2 é 2. Então, 2. Aí, menos. Aqui, o x é 0. Aqui, o x é 0. Seno de 0 é 0. Tudo é 0 aqui. Então, aqui, menos 0. Resposta final. 3 vezes 2, 6. Então, finalizamos mais essa questão. Alguma dúvida? Muito bem, tem 3 minutos. Eu queria, então, só comentar com vocês o caso 2 da regra da cadeia, ó, que já aparece daí. No caso 2, olha só o que acontece. No caso 2, você tem uma função f que depende de x e y, só que x e y não dependem só de t. Cada um deles depende de s e de t. Vamos lá. Vamos analisar aqui no quadro. Ó, então, você tem uma função f. A função f depende de x e y. Só que x e y dependem de duas variáveis, não só de t, mas de s e de t. Então, por isso que eu chamo isso aqui de caso 2. Então, quem é a minha variável dependente? Variável f. Quem é a minha variável independente? Agora é s e t. E quem são as minhas variáveis intermediárias? X e y. Nesse caso, vocês concordam comigo, ó, que faz sentido eu querer saber, por exemplo, quem é a derivada de f em relação a s? Faz, né? Ó, porque, de certa forma, f depende também de s indiretamente, por meio de x e y. Faz sentido eu querer buscar também a derivada parcial de f em relação a t? Sim ou não? Sim, porque depende. Ó, notem que agora eu estou chamando esse daqui de derivada parcial também. Por quê? Porque x e y também dependem de duas variáveis. Por isso que eu estou chamando isso aqui de derivada parcial também. Mas o raciocínio é o mesmo. Como é que vai ficar isso daqui? Olha só. Sempre você vai ter um algoritmo para isso. Então, por exemplo, na hora que você for derivar em relação a s, vai ficar del f, del x, ou seja, tem que aparecer aqui as variáveis que f depende diretamente. Vai ficar del f, del x, vezes del x, del s. Tá? Já que eu estou derivando aqui em relação a s. Mas f depende de mais alguma variável além de x? Diretamente? Depende de y. Então, vai ficar mais del f, del y, e esse y, ó, vezes del y, del s. Se f dependesse de z também, fosse x, y, z, aí você colocaria mais del f, del z, del s. Tá? Aí aqui é a mesma coisa, só que agora em relação a t. Então vai ficar del f, del x, del t, mais del f, del y, del t. Então, nesse caso aqui, ó, você tem duas derivadas parciais, em relação a s e em relação a t. E o algoritmo que você vai usar é o mesmo, praticamente. É isso daqui. Ah, professor, mas eu não queria decorar. Como é que eu chego aqui? Muito bem, que bom que você não quer decorar. Bom, você poderia, nesse caso, definir uma função alfa. Essa função alfa dependendo só de t, por exemplo. Só que para ela depender só de t, você ia ter que fixar o s. Então, vai ficar x, o s aqui, ó, fixo, vou chamar de S0, e o y aqui com s fixo. S0. Tá? Só que você não fixou o s, você está fixando o s. Na hora que você for derivar, é uma derivada parcial, porque uma das variáveis está fixa. Aí, na hora que você fosse derivar isso daí, ia ficar o gradiente de f, ou seja, del f, del x, del f, del y,
produto interno agora com essa função, a derivada dessa função aqui. Só que a derivada dessa função é del x, del t, del y, del t. Quando você calcular esse produto interno, você vai chegar nessa expressão aqui de baixo. Depois você poderia definir uma nova função beta fixando o t, deixando o s livre. Aí você chegaria nessa expressão aqui de cima. Tá bom? Então, a regra da cadeia, caso 2, seriam essas duas equações. Bom, gente, então é isso. Sexta-feira, lembrando que é a prova, e aí boa prova para vocês. Nós nos veremos novamente na segunda-feira, a gente vai terminar a regra da cadeia para falar sobre função implícita também, derivação implícita. Então, até mais.